Sejam muito bem-vindos ao Wartencast, Estratégia de Guerra para Dominar o Mercado. Hoje eu estou aqui com gente de uma qualidade, uma referência incrível. Estou aqui com o Juliano Henrique Pousonoff, falei correto, Juliano? Correto. Estou aqui com o senhor João Irã Schucker. Ok. E com o seu Irã Schucker. Isso mesmo. Legal, ótimo. Bom, gente, hoje é um podcast... eu me sinto aqui, digamos assim, bem numa situação, como é que posso falar? Eu tô empolgado com esse papo que nós vamos ter. Vamos falar de contabilidade, de auditoria, de história de vida, de superação. Não sei nem como é que eu começo. Juliano, se apresenta um pouco pra gente aí e depois a gente vai passando. Sim. Eu sou o Juliano Pousonoff, né? Sou contador por formação, atuo na área já há 22 anos, moro aqui em Cascavel há 11, foi uma cidade que me acolheu, né? Então sou muito grato aí. E atualmente trabalhando aí com soluções tributárias junto com o Irã e a nossa equipe, né? Somos mais de 21 colaboradores e para conseguir entregar um trabalho de excelência para os nossos clientes, né? E também, no dia de hoje, apresentar e trazer aqui meus grandes amigos, né? O João. Nós já trabalhamos junto aí por mais de 7 anos na auditoria, em grandes cooperativas aqui da nossa região, principalmente. E acho que é isso, sabe? Tá próximo aí dos amigos, aí uma felicidade grande, sabe? Muito obrigado. Seu João. Ok, então. Meu nome é João Irã, né? Sou bacharel em Ciências Contábeis. Tenho diversos cursos de aperfeiçoamento, especialização em auditoria interna e auditoria externa. E é isso, né? Hoje eu estou já aposentado, mas tenho uma história de vida assim bastante longa, com mais de 40 anos de atuação em auditoria. O senhor está com quantos anos, seu João? De idade? 82. Fiz. 82 anos. Que maravilha, hein? Parabéns, senhor. Tá super bem, hein? Tá aí na academia, seu João? Não, por enquanto Olha, tem que botar o seu João na academia lá. Fazer A cobrança tá forte, a cobrança tá forte. Né, seu João? Mas a única atividade assim que eu faço física é alterocopismo. Alterocopismo. Tá bom, pelo menos alguma coisa, né? Alguma coisa. Irã, por favor. Eu também, né, sou da área contábil, né, sou formado em contabilidade. Seguindo os passos do pai, né? Também trabalhei muito com auditoria independente, depois passei para auditoria interna. Depois de velho, teimoso, resolvi fazer direito também, então hoje também sou bacharel em direito. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria empresarial, né? Principalmente na parte de governança corporativa, e na parte tributária tem uma parceria grande aqui com o Juliano, então, onde a gente desenvolve aí uma série de trabalhos. E hoje resido em Brasília, já estou lá há 23 anos. Caramba, que legal. Bom, quando a gente começa a falar de empresa, né, tem alguns pontos que são bem interessantes. Primeiro que o maior sócio, né, de qualquer empresa é o tal do governo, o fisco. Sim. Então, a empresa ela tem que ter aí toda uma preparação para lidar com o fisco. O Irã comentou um negócio interessante sobre governança corporativa, né? Ia falar que tá meio na moda isso daí, Irã, mas aí você vai me desmentir, porque vai falar que a governança corporativa ela é essencial, né? Para uma questão de transparência, credibilidade. E aí o seu João, na parte da auditoria interna e externa. Gente, eu quero bater com tudo, vamos falar de todos esses assuntos. Vou começar com o seu João. Seu João, qual que é a diferença de auditoria interna e auditoria externa e por que é importante para as empresas? Eu vejo duas grandes diferenças com a auditoria interna da auditoria externa. A primeira diferença é a independência. O auditor interno, ele é um funcionário da empresa e ele tem obrigações junto aos superiores hierárquicos, que são os diretores. Então, ele perde muito em independência de atuação. O auditor externo
Nesse caso, ele tem já o nome de auditor independente, porque ele é independente, não tem subordinação nenhuma com as empresas. E a segunda diferença que eu vejo é que o auditor interno, ele trabalha de uma forma muito analítica. E o auditor externo, ele já trabalha mais com amostragens e pontos macros do balanço. Para quem em casa aí fica pensando, mas por que a auditoria é importante, né? O auditor é aquele cara que descobre que tem um rombo nas Americanas, esse tipo de coisa, né, seu João? É isso aí. A função principal do auditor não é uma função de conferência, é uma função de controle. O que é controlar? Controlar é medir padrões, é comparar o previsto com o realizado. Então essa é a função primordial da auditoria, que através desse controle, ela valida, né, as informações do balanço de uma empresa, que dá credibilidade para bancos, para fornecedores, para clientes, para os associados, etc. E como é que... Tá, então de certa forma, a auditoria, ela tem a ver com a governança corporativa, correto? Certo. Como é que elas se conversam, então, Irã? Eu poderia te dizer que a auditoria, ela seriam os olhos da alta governança. Tá. Ela vai dar o conforto para a alta governança de uma forma mais independente possível, de que o que está acontecendo abaixo está atendendo os padrões, está acontecendo de forma adequada, de acordo com as regras estabelecidas pela empresa. Então, seriam esses olhos da alta administração, porque o presidente, o diretor ou até o associado, ele não está ali no dia a dia sabendo o que está feito. E ele vai ter que aprovar as contas, aprovar um balanço no final do ano. Então, isso vai dar um conforto a mais para ele de que as coisas estão andando bem. Então, eu acho que seria, de uma forma bem simples, falar que a auditoria ela seria os olhos da administração. Tá, auditoria seriam os olhos da administração. Legal. E a parte tributária? Como é que é? Então, vamos ver. A governança corporativa aqui com o Ivan fala, olha, nós precisamos ter, digamos assim, um respaldo para conseguir tomar decisões. Então, daí eles contratam a parte de auditoria. A auditoria vai fazer uma análise, né, comparando ao orçado do realizado, para ver se essas contas não saíram de um determinado padrão que se espera para aquela empresa, e aí provavelmente deve ter comparação com outras empresas para estabelecer esses padrões. E aí eles identificam um negócio assim, olha, eu acho que nós estamos pagando muito imposto nesse levantamento aí. Aí entra na tua área, né, Juliano? Como é que é? Sim. Eu vejo o seguinte, o Brasil é em torno de 42 alterações diárias na parte tributária. Então, para o empresário hoje conseguir acompanhar todas essas mudanças que ocorrem, né, dependendo da atividade, o segmento que ele está, é praticamente impossível, né? Ele tem que ter uma assessoria, tem que ter uma consultoria, tem que ter auditoria e assim por diante. Então, a complexidade hoje do sistema tributário brasileiro, né, acaba até desestimulando alguns tipos de investimento, principalmente do exterior, né? Então, tem essa complexidade grande. E a auditoria, ela acaba, além de validar os números, né, das demonstrações financeiras e etc., traz informações relevantes também para fornecedores, para bancos, clientes, etc., né, que os stakeholders ali. Então, o tributário hoje está em constante mudança, né? Está em constante mudança e permite, então, surgir oportunidades, né? Oportunidades tanto de redução em planejamento tributário, né? Redução da carga tributária e outras soluções como precatórios, direito creditórios, né? Compra e venda de ICMS. Então, tem muita
possibilidade para o empresário, para ele fazer de acordo com a legislação, dentro da legalidade e reduzir a sua carga tributária, né? Então, se complementam, né? Se complementam. Então, uma consultoria hoje na parte tributária, o auditor consegue depois validar toda essa operação e levar segurança para os diretores, né? E cada empresa cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, talvez aí uma tributação para uma empresa que vai muito bem, você tem aí outra empresa que tem que fazer um outro planejamento tributário, porque as mesmas ferramentas não serviriam, né? Então, cada caso é um caso, isso? Sim. Tem muitos grupos econômicos, né? Então, uma empresa começou aqui em Cascavel, ela começa a crescer, daí abre uma filial em Maringá, abre outra em Curitiba, depois vai para o estado de São Paulo, daí já começa a mudar, porque já é outro estado, né? Então a complexidade começa a aumentar quando isso acaba ocorrendo. E depois também, se for no caso de uma indústria, está vendendo para todos os estados do Brasil. Você tem que estudar a legislação de cada estado, ver se está de acordo, né, com principalmente a tributação. Depois começa a exportar. Exporta no Mercosul, uma situação. Exporta para outros países, outra situação. Então, é que nem você mencionou, cada caso é um caso e tem que entender qual que é o melhor caminho, pensando também no longo prazo, né? Não olhar só agora, eu estou faturando X, então me faz um planejamento na situação atual. Mas e que você vai diversificar? Você vai ter novos produtos? Você vai ter novos mercados? Então, tudo isso é relevante para a parte tributária. Né? Eu diria isso, sabe? E ciências contábeis? Por que vocês escolheram, seus malucos? Por que vocês escolheram ciências contábeis? Eu falo seus malucos, mas eu me incluo também, porque eu escolhi. Mas a minha área, eu digo assim... Eu sou mais adepto à área mais da perícia ali, processo judicial. Sim. A auditoria é coisa de maluco. O meu é fácil responder, né? Eu optei por contábeis porque na época eu morava em Cianorte, então eu tinha praticamente 5 opções. Ou universidade particular, né? Que daí teria que conseguir alguma bolsa, alguma coisa assim, e acabei passando em segundo lugar. E com a bolsa 100%. Depois eu tinha a opção de UEM, né? UEM. Ou fazer contábeis, ou fazer pedagogia, ou moda, ou design. Eu falei, moda e design não é muito minha área. Pedagogia também não. Daí sobrou contábeis. E foi a melhor decisão que eu fiz, sabe? No começo... eu falo a verdade, não era bem o que eu esperava e tudo, né? Mas eu era muito novo, 17, 18 anos e não entendia muito ali o que estava acontecendo. Mas no decorrer dos anos, eu vi que eu tomei a decisão certa. Hoje eu amo o que eu faço, mas não é fácil, né? Então, para aquele que está começando agora, não sei que curso fazer, né? Ou está fazendo um curso, mas está desanimado, pensa em desistir, eu falo assim, não desista, sabe? Não desista que, né, para a maioria dos casos, vale a pena continuar. Geralmente o cara entra na contabilidade meio que essa opção e tal, mas no final ele acaba se apaixonando, né? Seu João, porque o senhor tem cara de conhecer o Lopes de Sá, seu João. Ele é do Lotus 123. Lotus 123. Você mexeu, né, com o Lotus 123, né? Mexi. Aí, ó. Antes do Excel, né? Antes do Excel. Era uma planilha de cálculo também eficiente, né? Mas era mais complicada. Hoje o Excel é um mundo à parte. Eu fiz contábeis também porque sempre gostei de números. Então estava no meu índole, na minha raiz, a necessidade de ficar com um curso que tenha números. E optei pela contabilidade, fui contador, fui auditor interno e depois fui auditor externo, até aposentar agora. Recentemente. O senhor mexeu bastante com cooperativa, né? Sim. Cooperativa é um negócio meio diferenciado, porque você tem atos cooperados, né? Quando a cooperativa
assim, compra dos cooperados, você não tem imposto, né? Não incide tributação em cima. E aí também, imagina fazer contabilidade disso daí, tem que ficar separando as operações. Exato. Fala um pouquinho de como é que é lidar com cooperativa. A cooperativa, ela diverge de outra sociedade porque ela é uma sociedade de pessoas, não é uma sociedade de capital. Não importa se um cooperado tenha um capital social de 50 mil e um tem um capital de 10 mil. O poder de decisão deles numa Assembleia Geral é igual. Então, uma pessoa, um voto, independentemente do seu capital social na cooperativa. O cooperado também ele tem direito à participação nos lucros que a cooperativa apresenta no final do ano. Isso é feito proporcional à sua movimentação durante o ano na cooperativa. Então, além dele ter um preço que supera, às vezes, na maioria das vezes, a concorrência, ele tem uma participação no fim do ano. E ele pode ser um candidato a um diretor de cooperativa, ele é um membro normal, independentemente do capital. Essa é a grande diferença, né, da cooperativa. E a cooperativa, como você colocou bem, ela não é tributada com os atos cooperativos. Então, um ato entre cooperativa e tiver uma perna amarrada no cooperado, a cooperativa é isento de tributação. Nessa região aqui, do oeste do Paraná, ela é bem forte no cooperativismo, né? Não sei como é que são em outras áreas do país, mas... eu diria que ela é forte não só no oeste do Paraná, mas no estado do Paraná inteiro. Então tem, por exemplo, a Batavo, é uma cooperativa, tem a Castrolanda, tem, enfim, muitas cooperativas no estado que são potências grandes assim, né? A maior cooperativa hoje do Paraná é a Coamo, de Campo Mourão. A segunda é a LAR, aqui de Palotina. Depois tem a Copacol, tem outras menores. A Copavel também é uma potência, né? A Coamo, inclusive, era a maior da América Latina, né? Não só do Paraná, do Brasil. Eu não sabia disso. Não sabia maior da América Latina. A Cevale é a segunda maior, né? A Guaralar a terceira. Então elas estão crescendo, né? Se você pegar a LAR, que estava entre as 10 maiores, ela já está em terceiro e possivelmente, acho que nos próximos anos, vai se tornar a segunda maior, né? Passando a segunda ali. Então, o fortalecimento do Paraná. E um outro número importante, por exemplo, a questão de proteína animal, né? Que a maioria dessas cooperativas lidam também com proteína animal. O Paraná sempre ficou ali em destaque, ou em primeiro, segundo, né, na proteína do frango, na proteína do suíno, ovos, etc. E Santa Catarina ficava, às vezes, em primeiro, né, principalmente no suíno. Agora não, o Paraná ele é primeiro no frango, ele é o primeiro nos suínos. Então, a proteína animal hoje no país, no Brasil, vem daqui e vem das cooperativas. Nossa, eu não sabia disso. O Paraná, isso é num supermercado do Brasil, né? E a Coamo, uma das principais atividades dela, que é a comercialização de grãos, né? Principalmente soja e milho, já teve períodos no Brasil que 1/4 de todo soja comercializado pelo Brasil transitava por ela. 1/4 de todo soja. Isso é muita coisa, sabe? Muita coisa. Então, isso destaca muito a importância da força das cooperativas, né? E um outro número importante que eu recebi recentemente são mais de 220 cooperativas no Paraná. Sabia que existe 220 cooperativas no Paraná? Olha só, né? Como a gente... Muitas são, a grande maioria são pequenas, né? Médias ou pequenas, mas temos aí as maiores da América Latina. Né? O Sicredi, por exemplo, é uma cooperativa. Sim. A Unimed é uma cooperativa. A Uniodonto é uma cooperativa. Uhum. Tem cooperativas de trabalho, por exemplo, que agrega os engenheiros agrônomos. Então, são muitos segmentos da cooperativa, né?
Agora, além do potencial agrícola, né, de grãos que o Juliano citou, o Paraná também apresenta um potencial muito grande de abate de frangos. A Cevale, a Copacol, a LAR estão abatendo hoje em torno de 500 mil frangos por dia. Então, por se abater 500 mil frangos por dia, existe por trás disso uma logística de fábrica de ração, de distribuição, de abate, de comercialização, de exportação, que é assim de uma complexidade extraordinária. E como é que faz para auditar isso daí, seu João? Por amostragem, né? A gente pega assim o histórico apresentado na empresa e verifica se tem alguma distorção, se existiu alguma coisa assim que é anormal, a gente daí para. Até o pessoal costuma perguntar, mas o que é amostragem? Até uma vez um auditor mais experiente que eu falou para mim, se alguém perguntar para você o que é amostragem, você fala para ele o seguinte: se você chegar na tua casa, tua mulher falar para você, eu fiz um caldeirão de sopa, você vai tomar todo o caldeirão para você saber se a sopa está boa ou não? Você chega com a colher, pega, dá uma experimentada e você já tem uma resposta. Fala, está com muito sal, ou está com pouco sal e tal, etc. Então a amostragem é mais ou menos isso. A gente tem já com o tempo um feeling. A gente pega uma amostragem, a gente já sabe se aquele prato, vamos dizer assim, está dentro da conformidade. Daí você dá uma olhada assim e você começa a sentir se tem alguém querendo passar a perna, não. Que legal. Eu estou vendo aqui que o senhor fez elaboração de estudos de viabilidade para a constituição de empresas, de cooperativas, bem como desenvolvimento de projetos do RECOP, Programa de Revitalização de Cooperativas. O que é assim esse programa de revitalização de cooperativas? O que vocês tiveram que fazer? Faz mais ou menos acho que quase uns 20 anos, as cooperativas apresentavam todas um grau de endividamento muito alto e o sistema todo corria um risco de abrir o bico, vamos dizer assim. Uhum. Então o governo estabeleceu um programa chamado RECOP, Recuperação de Cooperativas. Uhum. RECOP. O que esse sistema era? Ele criou uma linha de crédito com juros subsidiado para dar uma injeção de ânimo nessas cooperativas. Então a gente fez estudos do RECOP, né, que era 5 projetos. Projeto de reestruturação, projeto de treinamento, projeto de... Enfim, são 5 projetos que a gente fez para cooperativas e as cooperativas que se enquadrassem no RECOP, nesses projetos, receberiam esses benefícios com esses juros subsidiados para se recuperar. E praticamente todas as cooperativas fizeram e a maioria se recuperou. Então esse que eu participei já desse programa do RECOP. Eu venho aqui também... Realização de diretoria independente de órgãos públicos e prefeituras em municípios do Estado do Paraná com foco na lei de responsabilidade fiscal. Isso aqui faz um tempinho também já, né? Faz. Isso aqui foi o quê? Foi quando veio a lei de responsabilidade fiscal, todo mundo se olhou e falou assim, que bicho é esse? A responsabilidade fiscal acho que veio ali, meio que ali perto do governo do FHC, não foi? Foi, exatamente. É isso, né? E aquilo também acertou, porque na época acho que cada prefeitura fazia o que queria, pintava e bordava. Aí veio a lei da responsabilidade, aí tem lá a questão dos limites prudenciais, desse tipo de coisa, e a galera ficou, epa, e aí? Não pode gastar mais do que ganha, então... Que a princípio é básico, né? Para nós, né? Para eles era um absurdo. Então, cara, eu já ouvi história de... Claro, né? Antigamente... eu trabalhei para uma empresa chamada Consultar, que era específico em auditorias em cooperativa. Eu fiz auditoria em Pato Branco, na prefeitura de Pato Branco, fiz em Quedas do Iguaçu, também aqui no Paraná, e acho que Cascavel também,
Nós fizemos. E depois eu achei que era muito complicado e o pessoal fala, prefeitura, órgãos públicos é muito complicado. Mexe com política, né? Mexe com política. E você está fazendo o trabalho, vem lá um vereador, quer detalhe, quer saber, você não sabe se aquele vereador é da oposição, é da situação, se você pode falar, se não pode falar. Então é complicado. Mas eu já ouvi histórias de prefeitura que o pessoal arrecadava imposto. Me dá aí o dinheiro e eu sumia, era guardado numa caixa de sapato dentro da prefeitura. São histórias antigas, né? Mas deve ter acontecido um monte de coisa desse tipo, né? E lidar com esse povo todo é difícil, então, seu João. É complicado. Você não se arriscou a mexer com governança corporativa dentro da prefeitura? Não, dentro de prefeitura, a governança não, mas na lei de responsabilidade fiscal eu cheguei a trabalhar, fazer algumas auditorias também. Deve ter sido também uma experiência bem facinho de mexer, né? Mas não fiquei muito tempo, não. Depois eu migrei mais para o cooperativismo, também auditei muita coisa nessa área e depois... Aí eu trabalhei muito tempo no Sebrae também, fui gerente de auditoria interna. No Sebrae, lá. Que legal. Mas no Sebrae Nacional em Brasília, né? Que coordenava todo o sistema Sebrae. Sim, que legal. Que legal, cara. Desenvolvi uma carreira grande ali, 17 anos. Sebrae, cara. O Sebrae faz um baita de um trabalho, né? Com as micro e pequenas empresas, bem bacana. Precisa, né? Sim. Eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, ele é muito mais MacGyver que Schwarzenegger, né? Com certeza. Inventar solução e coisa e sempre precisa de ajuda de certa forma, né? Orientação, né? Sim. Porque que nem o Jânio comentou, esse negócio de tributação no Brasil é coisa de louco, né? Você, nunca sabe o que vai vir, aí muda. Agora nós estamos passando por uma reforma tributária que ainda também não sabe. Meu Deus do céu, olha, eu recebo todo dia aí mensagem em portal. Não, porque agora o cálculo é não sei o que, do avesso, não sei o que. Eu assim, meu Deus do céu, nem os auditores da rede sabem como é que eles vão fazer. Imagina o empresário brasileiro, né? E nesse momento de transição também, que vai começar a partir do ano que vem, vai manter os impostos anteriores. Pois é, né? Então, um negócio que deveria já simplificar de imediato vai demorar anos, né? Até a transição completa. E você tem um reflexo, né? Porque o ICMS vai acabar. Aí você tem um monte de questões que eu acho que ninguém parou para pensar, né? Do tipo assim, aí as entidades sem fins lucrativos que recebem dinheiro do ICMS, né? Isso está grande, um ponto de interrogação gigante, né? Sim, até para as cooperativas também ainda tem muitos impasses, cooperativas, né? Eu vejo assim que vai depender muito do lobby de cada segmento, porque vai ter várias medidas provisórias, tende a existir várias medidas provisórias beneficiando um setor ou outro, né? Isso é inevitável de acontecer, né? Até o próprio governo falou, vai chegar esse momento, né? Então muita coisa vai acontecer ainda na parte tributária nos próximos anos, sabe? Sim, com certeza. O empresário tem que ficar esperto, né? E não olhar o lado negativo dessa informação, porque é ali que vai existir várias oportunidades, né? Novos mercados podem surgir e então tem que ficar bem atento. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Volta lá pro seu João. Seu João, como é que o senhor começou a sua carreira de trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Inicialmente, eu nem pensava em ser contador. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Na nossa época, não tinha tanto proteção a menores, essas coisas. O menor tinha que trabalhar. Eu comecei engraxando sapato, lá numa cidade do interior de São Paulo. Fui engraxate, depois fui auxiliar de farmácia, depois eu fui mecânico de refrigeração e depois comecei a trabalhar em escritório, auxiliar administrativo. E
escriturário e fui subindo, né? Trabalhei em máquinas de algodão, a gente trabalhava 12, 14 horas por dia na safra. Então, e não tinha banco de hora, não tinha hora extra, não tinha nada disso não. Então a gente tinha um outro padrão de trabalho, né? E depois eu comecei a estudar, né? Me formei, fiz segundo grau, fiz superior, fiz especialização e até que encaixei na Cocamar. Antes da Cocamar eu fui para o Iraque, né? Trabalhei na construtora, na Itaipu, fui prefeito lá em Itaipu, cuidava das vilas residenciais, alojamento e transporte de mudança de funcionários. Daí, uma das construtoras de Itaipu, porque a Itaipu foi construída por uma empresa chamada Unicom. A Unicom é formada pelas 5 maiores empresas construtoras do Brasil: Mendes Júnior, Camargo Correia, Setenco, CBPO e uma quinta que eu não lembro. Então formaram a Unicom, que era a união dessas 5 construtoras. E a Mendes Júnior pegou, uma dessas 5, pegou uma construção de uma ferrovia no Iraque. E estava pagando em dólares um valor considerável, né? E eu falei, eu vou para lá. E fui. Atrás do verdinho, então. Mas daí eu fui. A minha esposa era para ir também. Um colégio anglo-americano lá de Minas Gerais estava contratando professores para ir para o Iraque, porque o Ministério da Educação e Cultura reconheceu curso no Iraque para os filhos dos brasileiros que foram para lá, né? Então, a minha mulher já estava em Belo Horizonte fazendo já um tipo de um estágio que a gente faz para ir para lá, por causa de costume, alimentação, essas coisas, né? Mas depois houve um imprevisto, meu pai faleceu no Brasil, né? E eu só soube 10 dias depois lá. Aí eu voltei para o Brasil. Na época o WhatsApp não estava Não funcionando funcionava o direito. WhatsApp. Não tinha nada, né? E aí foi o começo que eu vim para Maringá, né? Trabalhei 11 anos na Cocamar. Na Cocamar eu fui contador, fui auditor e gerente de auditoria. Depois fui para a OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Paraná. Trabalhei no começo, não tinha o Sescope ainda, era só o OCEPAR mesmo, né? E depois eu resolvi sair, trabalhar por conta. Trabalhei, abri uma empresa, não deu certo. Aí eu falei, eu vou trabalhar de funcionário e me pediu ajuda pro Sebrae lá. Mas foi assim gratificante, a vida para mim foi uma escola muito boa. Muito boa. E assim, o senhor aí com seus 82 anos, quantos anos de trabalho na área de contabilidade, seu João? Em auditoria eu estimo mais ou menos 40 e poucos anos. Na auditoria, 40 né? e poucos anos de auditoria. Mas antes eu fui contador, fui auxiliar de contabilidade, tive muita... Aí assim, aí o senhor no alto dos seus 82 anos olha para essa gurizada aí, que mensagem que o senhor fala assim, ô gurizada, acorda! O mundo mudou muito, né? Os costumes mudaram muito, né? Então, a gente vê hoje que a juventude está assim, com outro costume, com outra visão. Não é aquela visão que a gente tinha, né? De se dedicar, de vestir camisa da empresa, essas coisas, né? Então, você vê que o Juliano estava citando agora há pouco aqui que ele arrumou um menor aprendiz para uma empresa aí trabalhou 3, 4 meses, já quer mudar. O Juliano vai conversar com ele para aconselhar ele. Lá você tem possibilidade de crescer, então você tem que esperar, você tem que ficar na empresa uns tempos, para depois, quando você chegar no teu limite lá dentro, aí você procura outros voos.
Mas enquanto você tiver céu lá para subir, você tem que ficar e lutar, ter objetivo, né, para chegar. Então eu acho que hoje falta para os jovens essa visão de dedicação, de vestir camisa, de disciplina. Disciplina, ter horário para chegar. Também é um papel mais de aprendiz, né? Acho que talvez todos nós sempre temos que nos colocar numa posição de aprendiz, né? Qualquer empresa ou qualquer Sim. coisa que nós façamos, sempre para aprender. Eu costumo dizer que tem uma história muito interessante de Sócrates, né? Sócrates, ele foi condenado a beber cicuta, né? Que é um veneno, enfim. E antes de tomar a cicuta, ele pegou uma flauta, porque na época ele estava aprendendo a tocar flauta, e começou a tocar flauta. Aí chegou um cara do lado e falou: pô, Sócrates, mas você vai morrer daqui, né? 5, 10 minutos, estão indo buscar ali a cicuta para você tomar, cara. Por que você tá, né? Ele falou assim: porque daqui 5 ou 15 minutos eu já vou ser uma pessoa melhor do que eu era 5 ou 10 minutos atrás, né? Porque eu se eu for dessa vida, eu vou pelo menos sabendo um pouco mais. Então essa posição de aprendiz, eu acho que talvez falte um pouco, né? Porque é aquela coisa, a pessoa entrou no emprego, tenta aprender o máximo desse emprego, né? Antes de já... Muitas vezes a gente vê assim, mas o emprego não é confortável. Mas enquanto você estiver aprendendo um ofício, né? Aprender não é muito confortável, é desconfortável porque você tem que... Você se coloca em desafios diferentes, você tem que lidar com informações novas, tem que tomar muitas vezes decisões que até então eram desconhecidas, né, por situações, e você exige digamos assim, uma reflexão a respeito de que decisão você vai tomar. E hoje eu vejo que as pessoas, não sei se é por causa de tela ou porque tá tudo muito rápido, muito acessível, mas muitas vezes os jovens eles não tiram esse tempo e não se colocam nessa posição de aprendiz para, vou aprender esse ofício, quando entender que aqui eu não tenho mais o que aprender ou contribuir, aí vou dar um salto um pouco maior, né? Irã, que você que foi do Sebrae deve ter visto muito disso lá, né? Olha, a gente vê muito essa questão do imediatismo, né? Da esperança do retorno imediato, coisa tudo muito rápido, tem que acontecer naquele momento. Não se espera e você, além de não esperar, não se prepara para esse tempo de amadurecimento. O Brasil tem uma das maiores taxas de mortalidade de empresa. Porque o empresário não se preparou, não está pronto para aguardar, acha que começou a abrir a empresa hoje, amanhã ele está com lucro. E isso é reflexo do quê? Dessa postura dos jovens, né? Dessa forma de querer tudo muito rápido. Então é isso que você acabou de comentar. Entra numa empresa e já quer tudo ali de uma forma pronta. Não, ele não se prepara para isso, ele não espera, não faz para ter a recompensa. Ele já quer a recompensa antes de fazer. Eu lembro que quando o cara abre uma empresa, ele tem que ter pelo menos aí caixa para aguentar uns 6 meses a 1 ano, né? A teoria é essa. Né? Imagina, abrir empresa até conseguir estabelecer o meu nome, minha marca. Aí eu vou ter que botar, investir em marketing. Aí muitas vezes um ciclo de decisão do cliente demora aí de 3 meses a 5 meses para ele tomar uma decisão de comprar um produto depois que ele teve o primeiro contato, né? Uhum. Até isso acontecer, né? Porque depois que você tem a marca consolidada, geralmente as pessoas já sabem onde é que tem o ponto de comércio, já sabem, né? Indicação, né? O amigo que indica, o parente que indica e tal, e a coisa vai. Então, eu vejo que essa questão mesmo de abertura de empresa, as pessoas acham que tive uma ideia, beleza, a melhor ideia do mundo. Pô, amanhã eu vou virar um Elon Musk. Sou o próximo Bill Gates. O cara
camelar muito, né, para chegar lá. Um pouquinho. E essa questão de caixa que você comentou, né, ter um caixa ali de 6 meses a 1 ano, eu estava vendo histórias até de empresários aqui da nossa região, né, dono de uma construtora que vendeu um Fusca para comprar uma bitoneira. Hoje é a 4ª maior construtora do país, aqui em Cascavel. Outro empresário da região de Cianorte, né, já que eu morei um bom tempo lá, também vendeu um Escort velho, comprou uma máquina de costura e se tornou a 7ª maior indústria de confecção do país, né? Então, para você ver, eles não tinham esse caixa, né? Eles tinham ali o carro ou pegou dinheiro emprestado de alguém e começou, teve a ideia, né? E trabalharam muito. Se você vê, todos eles que tiveram sucesso foi com trabalho, né? Mas é importante ter esse planejamento para não se frustrar, né, e tudo, né? Mas o empresário aqui no Brasil tem que se reinventar sempre, sabe? E essa questão ali dos aprendizes, né, que foi mencionado anteriormente ali, eu vejo que falta muito um mentor, um padrinho para cada aprendiz, né? Porque, por exemplo, eu já fui menor aprendiz, eu fui a primeira turma de menor aprendiz da cidade de Cianorte, né? E nessa oportunidade eu trabalhei no Banco do Brasil. Foi feito um processo seletivo. Fazendo malote. Também. E eu era responsável por malote. E tem até uma história legal ali do malote, né? Eu tinha um horário fixo para passar o carro forte lá para pegar o malote. E o meu relógio parou. Meu relógio estava falhando. E daí chegou o cara, cadê o malote? Eu falei, não, mas está cedo ainda, estava travado meu relógio. E daí foi um sufoco, mas consegui resolver, né? Mas, voltando ali, eu tive sempre na minha carreira um mentor. Sempre eu tive um padrinho, um mentor que estava ali, sempre me auxiliando, dando dica, dando orientação. Isso começou no Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil tem esse costume, pelo menos na época que eu estive por lá, de todo funcionário ele tem um padrinho. Todo, seja um novo concursado, seja um menor aprendiz, né? E esse padrinho é responsável por essa pessoa. Então eu vejo que às vezes para esse menor, né, ou para esse jovem que está começando agora a sua carreira, se ele não tem esse padrinho, não tem com quem ele conversar. Dificilmente ele vai perguntar para o pai dele, para um amigo dele, mas o que eu faço, como proceder? Eles não falam sobre muito isso, né? Eu acho que o brasileiro tem o costume de não falar muito sobre negócios, né? Fala muito sobre futebol, sobre pescaria, sobre piada e outras coisas, e não ensina a pessoa a crescer na sua carreira, né? O seu filho, o seu colega, o seu amigo e tal. E também todo mundo é jovem, né? Quer jogar bola, quer fazer outras coisas que na minha época eu também fazia, né? Então eu acho que falta essa estrutura, né? Se você tiver um bom padrinho, eu consegui ter isso na minha carreira, em praticamente todas as empresas que eu passei, e isso me ajudou muito. E eu acho que é isso que pode ser um estímulo para o jovem, né? Ter um exemplo ali do lado, e qualquer dúvida tem alguém a recorrer, né? Eu acho que quando a gente fala de jovens de uma forma geral, a gente precisa de heróis, né? Para inspirarem. Sim. Né? Então, aquela referência, o mentor, enfim. Mas eu vejo assim, que hoje as pessoas elas estão muito deslumbradas com alguns negócios, tipo jogo do tigrinho, influencer, produção de rede social, e vê que aquilo seria uma regra. Na verdade não é, exceção. É igual jogador de futebol. O jogador de futebol, o cara olha assim, meu Deus, o cara é o Neymar, o cara ganha milhões, não sei o que, beleza, mas é o Neymar, é né, entre lá 100, 200 mil crianças. E muitas vezes o jovem esquece da importância do estudo. Você vê o seu João com 82 anos, 40 e poucos anos de auditor. O senhor tem que estudar um pouco, né? João. E como? Né? E muita mudança na legislação, em procedimentos. Não é só o curso curricular, né, escolar.
você tem que manter atualizado, que nem o Juliano colocou, a legislação brasileira muda diariamente, é um processo que virou uma coxa de retalho, então é muito complicado. Então você tem que estar atento, estudando, lendo, acompanhando as mudanças, porque senão, se você parar do tempo, você não para, você anda para trás. Você tem que acompanhar para você crescer junto com a evolução do tempo, né, e das coisas. E o órgão regulador também da auditoria, né, nos últimos anos, exige a atualização constante do auditor. Né? 40 pontos ali que tem que fazer anualmente, que é praticamente quase equivalente a 40 horas de estudo e de atualização. Comprovada, com certificação, você tem que reportar isso ao órgão regulador e eles têm esse controle. Né? E esse é o mínimo, 40 é o mínimo. Senão você não tem a atualização da tua licença de auditoria. Senão você não pode continuar. Isso. Então, para você ver a importância, né, de se manter atualizado, então o João participou aí, fez o quê? 1 milhão de pontos, João? Mais ou menos. 1 milhão. Bacana. Deu KM ali. Deu. Zerou o odômetro. Caramba, que legal, que legal. Bom, e Irã, vamos falar um pouquinho sobre o Sebrae. Então você cuidou lá em Brasília a parte da auditoria interna. Auditoria interna do Sebrae. Isso. Então você, por exemplo, quando tinha algum recurso do Sebrae ou algum repasse de dinheiro do Sebrae, você analisava. Exato, os convênios, etc. Entendi. Isso tudo. E toda a parte de processos internos, né? Desde recursos humanos, financeiro, acaba entrando numa parte de compliance, não entra? Entra sim. Lá entra compliance, gestão de riscos, entra integridade, então várias coisas acabam sendo envolvidas nesse processo todo. E hoje você está mais hoje você é auditor externo, independente também? Não, hoje eu sou consultor. Você é consultor? Isso. Tá, então, por exemplo, uma empresa, ela tem, digamos assim, ela te procura quando ela tem problemas. Sim, mas qual tipo de problema? O problema pode ser uma falta de estrutura num determinado processo. Ou ela faz sem aquilo ser um processo que seja rápido, sem que ele seja econômico, ou sem que ele seja seguro. Então, se você tem um processo financeiro que o diretor ele vai aprovar assinar um cheque ali no final da semana de milhões. O que garante que aquilo chegou de acordo para ele? É o que acontece antes, é todo o processo que acontece e os controles que estão envolvidos. Tá. Então, como isso chega, quem confere, se aquela conferência foi correta, se foi aprovada pela instância adequada. Então, se passou por etapas, por filtros que permitam que aquilo lá chegue, garantindo que ele está correto. Por um caso específico, você impede que a gente pague um monte de boleto no DDA que os caras mandam meio sem pé nem cabeça. Onde podem ter casos de fraude. Então, duplica um boleto, põe 2 vezes, troca uma conta corrente de um fornecedor, coloca do laranja para o dinheiro ir. Então, são situações que o processo de controles precisa filtrar isso e pegar esse tipo de situação. Isso eu sempre me perguntei, porque, por exemplo, imagina, você tá lá numa empresa, né? Cara, vamos ser sinceros, especialmente ali o pessoal que fica no caixa e tal, como é que você vai controlar se uma pessoa dessa não, sei lá, não some com o dinheiro, não passa a mão no estoque? É muito difícil você ter um controle disso, né? Muito vai meio na confiança, mas, né? Tipo, como é que faz para evitar esse tipo de coisa? É onde entra o que a gente chama de sistema de controle. Você não vai ter um único controle. Então você tem controle de estoque, de entrada e saída de mercadorias. Periodicamente você tem um processo de inventário, onde você vai fazer a contagem do estoque. Então, isso a gente falando de estoque. Sim. Depois você tem ali a parte de entradas e saídas, o caixa mesmo da pessoa. Então, o tanto que entra, o tanto que sai de dinheiro, você vai
fazer a conferência periódica desse caixa, fecha o caixa todo dia. E isso tudo vai agregando um controle ao outro para que você tenha um sistema que seja razoavelmente seguro. Não existe sistema à prova de falhas, né? Mas você busca ele com uma razoabilidade para ter um equilíbrio entre custo e benefícios. Então, você pode ter muito controle, vai travar o processo, ninguém vai conseguir trabalhar e vai gastar muito dinheiro nisso. Sim. Né? Então, assim, se você tem um estoque, você vai abrir caixa de fósforo e contar os palitinhos? Poxa, não dá, não né? vale, né? Então, assim, é um controle caro e desnecessário. Então, você tem que buscar esses equilíbrios entre o que você faz de controles e o que você tem de resultado. Então, é esse tipo de trabalho que a gente desenvolve com empresas, né, para que ela se situe de uma forma melhor, seja mais eficiente e com um custo adequado nesse processo de controle. Uma vez eu ouvi um empresário falar o seguinte: quem cota não paga. Tipo assim, se o departamento que cota, ele não pode fazer o pagamento, não pode fazer a compra. Então o departamento, né, digamos assim, o departamento de compra seria o que cota e o financeiro é o que paga, né? Então não pode, tem que ser setores diferentes e pessoas diferentes. E tem mais um ali, o que recebe e inspeciona. Porque ele pode, um exemplo, era 10 unidades, comprou, entregou só 5 e daí pagou as 10. Isso. Né? Isso acontece muito, sabe? E eu já vi em inúmeras empresas esse tipo de falha. O cara fazia tudo, ele cruzava, cabeceava, fazia o gol, né? E daí pegava furos, né? Ali que estavam os furos de milhões era nesse processo. E é tão simples de resolver, né? Tão fácil. E que com a auditoria resolve, né? Eu e o Jonas fazia muita auditoria de estoque, né? Nossa. Então a gente pegava um monte de furo. Em mercado. Eu pegava lá chocolate, cerveja, pronto, já achava todos os furos. Tava comendo chocolate lá no fundo. Sério? Você já vai nos produtos, na cara batata. de pau, assim, a galera... Já teve uma vez um caso que a gente pedia a relação do estoque, né? Então, era uma empresa grande, X milhões de estoque. Daí você via lá, queijo mussarela, tem 35 mil quilos. Presunto, mais 30 e poucos mil quilos. E daí, qual que é a capacidade de estoque da câmara fria? Só 10. Onde que estava? Cadê meu queijo? Daí, acabei descobrindo onde que estava. A padaria, ela consumia esses produtos, só que não dava baixo. Era um mercado, era uma rede de mercados, consumia o produto do mercado mesmo, só que não dava baixa. E daí tava um furo enorme no estoque de anos. Um negócio de anos. Né? Por isso chegou nesses números. Isso é um erro. É um erro. Agora tem a fraude. Você pega um caminhão de soja, isso é um caso que eu já vi isso acontecendo. Ele é pesado, a hora que chega lá na cooperativa ou na empresa para descarregar, ele para naquelas balanças e pesa e confere com a nota. Só que na hora de descarregar, o que ele tinha? Dentro, água. Tipo aquelas bombonas com água. Isso, quando ele chegava ali, ele descarregava a soja e jogava a água fora. Pesava vazio. Então, o peso da água, pagava água a preço de soja. Exato. Na malandragem. Na malandragem. Tá, e como é que vocês pegavam esses mandrake? Isso, você acompanha o processo de descarregamento, você faz... Por isso que o Mas trabalho aí o seu João bota um bigode, um chapéu, vai lá acompanhar para um serviço, né, seu João? Aquele também de encostar o pneu também na balança, né? Caraca! É muita malandragem, muita malandragem. Só que assim, a tecnologia, esse do pneu, foi resolvido, né? Por exemplo, hoje, como que funciona nas mais modernas? O caminhão está chegando, tem uma câmera que já lê a placa do caminhão, já busca o contrato, já chega lá para o balanceiro. É o contrato tal, da empresa tal, do produtor tal. E daí ele vai fazer a pesagem. Existem lasers na balança. Se tiver uma roda agora para fora, ele acusa não trava o peso.
Então, já tem agora toda essa tecnologia a favor para evitar erros, né? Erros, fraude. Às vezes não é nem fraude, às vezes ele, na hora de manobrar mesmo, manobrou errado, na correria mesmo. Acontece muito, sabe? Já trabalhei em indústria de álcool, né? Então era caminhão de cana, álcool anidro hidratado chegando, entrando e saindo ao mesmo tempo, é uma loucura, né? Que loucura. Então Isso quando você vê, por exemplo, a empresa do lucro real que tem um estoque gigante, né? Os caras não querem pagar imposto. Aí o estoque do cara fica um negócio absurdo, porque ele não... para deixar sempre no prejuízo, não pagar imposto, né? É por isso que o auditor não é um cara tão simpático. Sim. Não, mas o seu João, olha que simpatia em pessoa não, aqui. A pessoa sim, mas a função... eu acho que... E olha lá, tá vindo o auditor. Isso. Ixi. Esconde tudo, joga pra debaixo do tapete, né, João? Nossa. Tinha lugar que era assim, esconde. O auditor tá chegando, esconde tudo, põe tudo nas gavetas, era mais ou menos... quando o cara, por exemplo, vamos lá... O seu João chegou lá na empresa e pediu uma informação. E aí o cara não quer passar a informação. Porque deve acontecer isso, né? Tipo, seu João, não entra naquela porta ali, não. Existe um processo que a gente usa também, que não foi mencionado, que chama circularização. Então, por exemplo, a gente pega o contas a receber e seleciona alguns clientes que a empresa está devendo, que a empresa tem crédito para receber desse, e manda uma carta direto para o cliente se confirmando se ele deve aquilo. Isso a gente faz no fim do ano, fechamento do balanço. Aí você checa, vamos supor, se o tesoureiro recebeu aquele dinheiro e não deu baixa, você pega a malandragem. Então, esse processo... É um trabalho gigante isso daí. Então, esse processo da circularização que o João comentou poderia ter evitado o problema da Americanas. Poderia. Exemplo, né? Onde que foi o problema ali? Com bancos, certo? Então, se você, como auditor, vamos imaginar o João, auditor da Americanas, ele solicita a circularização para um banco. Vou pegar o exemplo, Itaú, Bradesco, que foi, acho que, os maiores ali, né? Se houvesse, esse procedimento tivesse sido executado e a devolutiva desses bancos, ia pegar na hora. Legal. Ia pegar na hora. Não ia deixar acontecer como ocorreu há vários anos. Então, o que eu vejo como a minha análise, a minha interpretação desse caso? Teve vários erros de processos, né? Isso foi bem claro, mas eu diria que os auditores sabiam do ocorrido. Não tem como não saber. Eu entendo que sabiam, sim. Sabiam do ocorrido, Com porque certeza. se é um negócio que passou de mais de 4 anos, né? Então foram vários auditores diferentes, né? Pouco provável que seja a mesma equipe sempre. Então, e essa circularização que o João comentou, em todas as auditorias que eu fazia, era um procedimento que eu batia duro nisso, sabe? Porque é ali que você pegava muita coisa, né? E é uma segurança para o auditor, então, ter esse respaldo, né? Então, se você tem uma carta do banco, assinado lá pelo banco, falando, não, o saldo da empresa, ela deve aqui 20 milhões. Beleza, daí você vai olhar na demonstração financeira, tá os 20 milhões lá. Ok, bateu, confere, né? Então, seria muito fácil de ter resolvido essa situação, né? E isso com outros casos também, né? Por isso da importância da auditoria. Gente, que papo legal. Nossa, obrigado mesmo por vocês terem vindo. Nós estamos indo para o nosso final aqui, mas eu acho que o pessoal que está assistindo aí, né, enfim, já vai ter uma boa ideia aí das coisas que a auditoria consegue evitar, né, de problemas, enfim. E até porque a auditoria, ela facilita muita coisa, né? Por exemplo, antes de eventualmente vir, sei lá, uma situação de apropriação indébita, algum outro crime, ou alguma coisa assim, a auditoria já consegue identificar para poder corrigir, né? Porque depois que estoura, aí você tem uma série de problemas, problema com marca, problema com como é que é a percepção, né,
da sociedade com relação àquela empresa específica, quebra de credibilidade, enfim. Então, acho que é realmente uma primeira importantíssima barreira, né? Para a empresa, pelo menos, ela se mostrar confiável, né? Pessoal, vou deixar a palavra livre. Juliano, já agradeço a sua presença aqui, por favor. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, o convite aí do podcast e também agradecer ao João, né, pelos 7 anos que a gente trabalhou junto. João, é uma lembrança muito especial que eu tenho desse período, sabe? Aprendi muito com o João, aprendo a cada minuto e estou muito feliz aí com a sua presença aqui e também por ter conhecido seu filho aí, que é o meu grande parceiro aí, o Irã. Então, obrigado aí. Então, João. O que eu tenho a dizer é que os profissionais que estão começando agora, que tenham sempre em mente 3 pontos fundamentais: planejamento, organização e controle. Sem planejamento você não chega a lugar nenhum. Teve um economista que afirmou o seguinte sobre planejamento: quem planeja pode errar, quem não planeja já errou. Então, esses 3 pontos são fundamentais para uma empresa, para um profissional. Sempre planejar, controlar e organizar. Vou anotar isso, hein? Planejar, organizar e Planejar, controlar. Organizar e controlar. Muito bom. Seu Irã. É isso, agradecer a oportunidade. Eu acho que essa troca de ideias, a troca de informações é sempre muito gostosa, importante. Estar aqui com o Juliano, com meu pai, né, também ouvindo as histórias, muitas que eu já conhecia e outras que vão vindo. É sempre privilégio, um privilégio. Acho que é muito bacana isso. E foi a minha luz de carreira, né? Ele era auditor e eu lá perdido com meus 17, 18 anos. Você é auditor também? Aí bora. E por isso que eu fiz contabilidade, né? Então a gente vai tendo a vida, seguindo a vida assim de uma forma muito legal e agradecer, que foi realmente uma experiência muito boa para mim. Prefeito de Itaipu foi uma novidade para mim, até anotei. Pois aqui, é. Essa eu não conhecia. Que legal. Essa eu não conhecia. Que legal, que ótimo. Uma coisa que eu acrescentaria também é propósito, sabe? Eu acho que falta propósito para muita gente e eu mudei isso na minha vida, sabe? Na minha vida. Então, depois que eu estabeleci um propósito, né? E eu aprendi isso recentemente, lá na Medicar. É uma empresa aqui de Cascavel, né? Uma oficina mecânica. E o propósito deles, não, por incrível que pareça, não é consertar carro. O propósito lá que eles colocaram é formar líderes de família. Olha só. E daí que deu o plim na minha cabeça e tudo mudou, sabe? Eu defini o meu propósito e agora estou muito feliz. Sabe? Muito legal, parabéns. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Esse foi o Artincast, Estratégia de Guerra para Dominar o Mercado. Diga para mim o que você gostou, que ideia que você tem e acompanhe os próximos episódios.